Olá! O programa de hoje trata sobre um tema polêmico. O projeto de lei de autoria do deputado federal do PSDB de Goiás, João Campos, que é conhecido popularmente como Cura Gay. Você vai acompanhar o que os movimentos GLBTT pensam sobre o tema. Mas além disso, você também acompanha... A festa junina é uma tradição católica celebrada há 58 anos, desde que surgiu a paróquia. O Brasil é um país em que, historicamente, há uma concentração de poderes. O Pátio da Ciência é a mais nova aquisição do Campus 2 da UFG. O dia 13 de julho foi escolhido como Dia Mundial do Rock em 1985. As festas juninas são tradicionais em Goiás no mês de junho. A devoção aos santos São Pedro, Santo Antônio e São João e também a religiosidade se misturam à festa popular. Acompanhe mais sobre isso em uma reportagem especial. A festa junina é uma tradição católica que comemora os dias de Santo Antônio, São João e São Pedro. É um momento de confraternização entre as pessoas, com comidas típicas e danças populares. Desde muitos anos atrás, as comunidades criou essa tradição de reunir para rezar e depois para partilhar alimentos, né, que a gente chama as famosas barraquinhas, né, junto à comunidade e para essa festa da família. No setor Pedro Ludovico, em Goiânia, a festa junina é feita em comemoração ao Dia de Santo Antônio. Durante 15 dias, moradores do bairro e de outras regiões da cidade se reúnem na paróquia para a grande festa. Que essa paróquia tem 58 anos e sempre fazendo festas. Claro que antes mais simples, a população menor, e com o decorrer do tempo ela foi se tornando uma festa maior, que vem gente de Goiânia inteira. Cresci aqui, tanto é que nessa época do ano eu dedico as minhas noites a estar participando aqui e ajudando a comunidade. Eu gosto de tudo, é minha fé que a gente tem, né, com Santo Antônio, com tudo. Todo ano eu estou aqui firme, trabalhando mesmo de coração. A festa é celebrada há 58 anos, desde que surgiu a paróquia. São promovidas apresentações de cantores do bairro e duplas sertanejas. Tem leilões, missas, procissões, quadrilhas e muita comida. Vai do leilão, vai do caldo, canjica, as barraquinhas, o bar, as músicas, todos. É o frango assado, é leitoa, enfim, o que é comida típica é da festa junina de Santo Antônio. Tem a parte de brinquedo para as crianças, tem a quadrilha dentro do salão e serve todos os tipos de comida típica da quadrilha. A gente fez uma galinhada com piqui, outra com gueroba e frango com arroz. Aprenda mais sobre o presidencialismo no Brasil, agora no Conexão Cidadã. O Brasil é um país em que, historicamente, há uma concentração de poderes e de atribuições junto à figura da presidente ou do presidente da República e que vem, portanto, de longa data. Nós fomos um império, nós fomos uma colônia de uma monarquia despótica e ainda hoje guardamos essa ideia de associarmos o poder menos a um partido, menos a uma ideologia, menos a um programa e mais ao nome de quem ocupa a presidência da República. Ainda há, então, uma certa cultura de personalização do poder no país. Isso se reflete no nosso presidencialismo. Nós temos uma Constituição da República que prevê as chamadas medidas provisórias, temos uma Constituição da República que entrega muitas atribuições à presidência e, portanto, é um país em que ainda o poder se associa a um nome ou uma pessoa, isso vem das nossas tradições históricas, de maneira mais intensa do que seria desejável para uma democracia. Ainda hoje você confere um debate sobre o projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, conhecido popularmente como Cura Gay. E no próximo bloco você confere matérias sobre o Dia Mundial do Rock e também sobre o Pátio da Ciência. O Conexões já está de volta. E agora, no Conexão Universitária, você conhece um pouco mais sobre o Pátio da Ciência, um local que é dedicado à educação científica tanto dos alunos quanto da população em geral.
O Pátio da Ciência é a mais nova aquisição do Campus 2 da UFG. Os 4 estandes mostram várias experiências que são desenvolvidas nos 2 cursos e é aberto para toda a população. O professor Gesiel Carvalho, coordenador do evento, explica sobre o que as pessoas podem aprender nesse novo ambiente. Para a população e para o público-alvo mais importante, que são os alunos das escolas de nível médio e fundamental, nós acreditamos que um programa como esse ele é fundamental para contribuir com a formação em ciência desses estudantes e também como incentivo para os estudos, não só científicos, mas para os estudos em geral. O Pátio da Ciência é um projeto que tem atraído muito a atenção dos alunos e professores, ajudando os visitantes a compreender melhor a física e a química e todos os seus desdobramentos. Um pátio que era relativamente pouco utilizado para criar um espaço definitivo de interação com a sociedade e uma parcela da sociedade muito importante para nós, que são os alunos da educação básica, que são nossos futuros alunos, que são os futuros pesquisadores, os futuros profissionais do país, vão ter aqui uma oportunidade de desenvolver o gosto pela ciência, seja na química, na biologia, na física, na geografia. Então a gente quer com isso proporcionar esse espaço de interação com as escolas, né? E embutido nesse projeto aqui, podemos chamar de um primeiro projeto, de um grande museu de ciência que será construído em Goiânia, com a parceria entre a UFG, o governo do estado, a prefeitura de Goiânia. Você que é estudante de comunicação social de uma universidade pública também pode enviar uma produção audiovisual para o Conexões e participar do quadro Conexão Universitária. O envio pode ser feito por meio da página da TV UFG, www.tvufg.org.br, na aba Apoio Cultural, Envio Online de Produções. Neste local você encontra as fichas de inscrição e autorização que devem ser preenchidas e enviadas por e-mail para jornalismo@tvufg.org.br. Confira dicas de eventos culturais e acadêmicos agora no Conexões. Nesta terça-feira acontece a nova edição do projeto de extensão Prazeres Entre Sertões, com a presença de Mário Martins Neves Júnior e Rodrigo Azócar, da Universidade de Valparaíso do Chile. O evento é aberto a todos e começa às 18h30, na Faculdade de Ciências Sociais da UFG. O programa de mestrado interdisciplinar Performances Culturais da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, em convênio com o Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade de Brasília, realiza nesta sexta e sábado o 4º Simpósio Internacional de Pesquisa Interdisciplinar em Performances Culturais. O evento tem como tema Performances Culturais na Antiguidade Clássica, Vozes, Danças e Músicas, e ocorre na Faculdade de Direito da UFG, na Praça Universitária. Você pode solicitar mais informações através do e-mail. No ano em que Goiânia comemora 80 anos, o Cine Goiânia Ouro apresenta a mostra Venha Ver Goiânia no Cinema. Serão exibidos 16 filmes até esta quarta-feira. Confira a programação completa no site www.goianiaouro.com. Dia 13 de julho é o Dia Mundial do Rock. Esse gênero musical tem milhares de fãs por todo o mundo e em Goiás não é diferente. Acompanhe agora um pouco sobre o cenário do rock goiano. O dia 13 de julho foi escolhido como Dia Mundial do Rock em 1985, ano em que foi realizado o Live Aid, um mega show com artistas renomados para arrecadar fundos para as vítimas da fome na Etiópia. Desde então, a data é celebrada para a alegria dos aficionados pelo rock. A história do gênero começa nos anos 50, nos Estados Unidos. Inovador e diferente de tudo que já havia ocorrido na música, o gênero unia o ritmo rápido com música negra e country. Em pouco tempo, o rock se popularizou também por aqui. E em Goiás não foi diferente. Atualmente, Goiânia é conhecida pela importante cena de música alternativa, pela realização de festivais como Bananada e o Goiânia Noise e também pela consolidação de gravadoras e produtoras musicais, como a Monstro Disco e a Fósforo Cultural. Vários artistas goianos também têm se destacado no cenário nacional. 2 bons exemplos são o cantor Diego de Moraes
e a banda Black Drawing Chalks. A TV UFG tem uma programação especial para celebrar a data. O programa Dia Mundial do Rock, que vai ao ar nos próximos sábado e domingo, dias 13 e 14 de julho, às 10h30 da noite. E no próximo bloco você confere um debate sobre o projeto que é conhecido popularmente como Cura Gay. Estarão aqui no estúdio o professor integrante do Núcleo de Pesquisas em Gênero e Sexualidade Sertão, Luiz Melo, e também Elismênia Oliveira, que faz parte do grupo Colcha de Retalhos. O projeto de decreto legislativo de número 234 de 2011 tem como objetivo sustar a aplicação do parágrafo único do artigo 3 e também o artigo 4 da Resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1999. Esses artigos estabelecem normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual. O projeto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal e divide opiniões. Enquanto a bancada evangélica defende o projeto, os movimentos GLBT protestam contra a chamada Cura Gay. E para tentar debater mais sobre esse projeto, estão aqui no estúdio o professor e também integrante do Núcleo de Pesquisas em Gênero e Sexualidade, o Sertão, professor Luiz Melo. Muito obrigada, professor, por estar aqui no Conexões. Olá, obrigado a vocês. Bom, e também estamos com a integrante do grupo Colcha de Retalhos, Elismênia Oliveira. Elismênia, muito obrigada por estar aqui. Olá. Bom, e para começar, você assiste uma reportagem especial explicando como é este projeto, intitulado popularmente como Cura Gay, e também conhece mais sobre a resolução do Conselho Federal de Psicologia. De autoria do deputado João Campos, do PSDB de Goiás, o projeto de decreto legislativo 234 de 2001 foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados no dia 18 de junho. O principal objetivo da proposta era suspender a aplicação do parágrafo único do artigo 3 e também do artigo 4 da Resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1º de março de 1999. Os trechos a que se refere tal projeto possuem a seguinte redação. Artigo 3. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Parágrafo único. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Artigo 4. Os psicólogos não se pronunciarão nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais, como portadores de qualquer desordem psíquica. O projeto dividiu opiniões. O Conselho Federal de Psicologia, juntamente com o Sistema Conselhos de Psicologia, é contrário a esse projeto de lei. E consideramos que é uma afronta aos direitos humanos, uma vez que no corpo do projeto não explicita que o psicólogo poderá fazer terapia de reversão, mas exatamente esse é o conteúdo que está implícito no projeto. Bom, nós não vemos a homossexualidade como uma doença, nós vemos a homossexualidade como um desvio de conduta, como um pecado. Assim como nós olhamos uma pessoa que transgride alguma outra área de conduta, e nós consideramos, porque a Bíblia diz que isso é pecado, nós consideramos pecado, assim também a gente vê o homossexualismo como um pecado. Sendo pecado, o que nós devemos tratar não é como uma cura, e sim como um arrependimento, como um abandono àquilo que está contrário à palavra de Deus. Depois da pressão popular, o deputado João Campos decidiu retirar o projeto. E na última terça-feira, em votação simbólica, a Câmara aprovou em plenário o arquivamento temporário do projeto.
Segundo a bancada evangélica, ele voltará na próxima legislatura, em 2015. Nós não temos o porquê temer porque acreditamos que ele é inconstitucional, a partir do momento que ele discrimina uma classe da população. Agora, é triste perceber que esses parlamentares eles não compreendem que eles foram eleitos e estão na Câmara Federal, bem como no Senado, para representar a população como um todo, e não apenas parte dessa população. Fica muito claro para nós que há um viés ideológico, há um viés político e religioso por trás do projeto. Bom, professor, esses artigos, inicialmente da resolução do Conselho Federal de Psicologia, é que o projeto pretende alterar, eles foram criados para tentar impedir que a homossexualidade fosse tratado como um distúrbio psicológico? Em verdade, não, porque a homossexualidade já não é definida como distúrbio psicológico desde antes dessa resolução. A resolução é de 99. Existe uma primeira definição que não entende a homossexualidade como doença pela Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, na verdade eles chamam de Associação de Psiquiatria Americana, que é de 1973. Então, ou seja, 26 anos antes, 73, 26 anos já havia um primeiro posicionamento que dizia, olha, a homossexualidade não pode ser tratada como doença em nenhum nível. No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Medicina já dizia que a homossexualidade não era doença, entende? E a Organização Mundial de Saúde, em 1990, se eu não estou enganado, também já tinha se posicionado em relação a esse tema, dizendo que não existe tratamento para o que não é doença. O que acontece é que com a resolução de 99, o Conselho Federal de Psicologia não só dizia que a homossexualidade não era doença, porque isso já era um entendimento anterior relativamente consagrado, mas dizia que psicólogos não podiam oferecer tratamento para pessoas que apresentavam-se na sua clínica dizendo que eram homossexuais e que estavam em sofrimento. Da mesma forma, dizia que psicólogos não podiam se manifestar publicamente dizendo homossexualidade é uma doença, venha ao meu consultório ou procure um terapeuta para se tratar. O que acontece é que há pessoas que sofrem com a homossexualidade, mas não porque ela em si seja uma doença, mas porque a maneira como a sociedade lida com a homossexualidade é que produz o sofrimento psíquico nas pessoas. O que a gente costuma chamar de homofobia é o que produz sofrimento. Não é o desejo por outra pessoa do mesmo sexo em si. Isso você sente, e no geral, quando você realiza, para uma pessoa que seja homossexual, proporciona enorme prazer e grande satisfação existencial, como para qualquer pessoa heterossexual quando se envolve com outra de sexo diferente. O que o psicólogo pode fazer para quem está em sofrimento é auxiliar essa pessoa a compreender por que ela sofre com a homossexualidade. E não dizer, você precisa abandonar a homossexualidade para parar de sofrer. Até porque não existe como abandonar a homossexualidade. Todas essas terapias, elas em verdade não têm nenhuma evidência empírica, nenhum fundamento científico. No geral, são psicólogos cristãos que prescrevem para os seus clientes ou pacientes uma terapia que se traduz em reze bastante, evite o comportamento e mortifique-se na medida do possível. Então eu acho que a resolução ela é um grande avanço, porque diz que os psicólogos devem seguir o entendimento que já é anterior a qualquer posicionamento do Conselho Federal de Psicologia e definitivamente não cabe ao Congresso legislar sobre esse tema e definitivamente não cabe a qualquer grupo religioso querer promover tratamento de algo que a ciência não define como doença. O nome disso é um só, charlatanismo. Bom, Elismene, em relação ao movimento de LGBT, ao Coxa de Retalhos e outros movimentos aqui de Goiânia, do Brasil, como que está a articulação para tentar barrar esse projeto, para discutir essa questão da cura gay? O debate da cura gay agora ele foi importante para a gente trazer, enquanto movimento social, uma discussão sobre Estado laico, que até então a gente não via tendo, né, de forma mais acirrada aqui no Brasil, a ponto de poder passar um projeto como esse e outros, que agora tem um pelo João Campos também, o 99, que é para fazer com que as igrejas sejam consultadas sobre, né, leis e novas formulações no Brasil. Então, fora, né, lutar contra a cura gay, fazendo manifestações ou fazendo, né, propondo textos e indo para as ruas, surgiu um novo movimento chamado MEL, que ele inclui vários movimentos sociais aqui do Brasil, não só movimentos LGBT, né, porque um Estado laico
ele interfere nas vivências da população como um todo e também, né, as mulheres e mais populações. E esse movimento, ele quer especificamente que o Brasil, né, se declare enquanto Estado laico para que demandas de grupos específicos, necessariamente grupos religiosos, não venham a atingir a população como um todo. E eu acho que a demanda por um Estado laico, ela tem a ver com uma discussão específica que essas pessoas nos representam. Então, o João Campos, antes de ser da religião dele especificamente, ele é um deputado eleito. Então, ele está lá para representar a população como um todo e não o grupo dele especificamente. E isso quer dizer que ele tem que representar a população LGBT e não fazer normas sem consultar essa população, já que a população não concorda com o que ele está propondo, né? Não tem essa concordância. Então, eu acho que o movimento maior que a gente teve, fora barrar e fazer com que não venha, é propor um Estado laico para que futuras ações não tenham legitimidade. Uma das defesas de quem apoia esse projeto é que não existe, até Marco Feliciano veio a público falar sobre esse projeto e disse que a questão não é essa, a questão, na verdade, permitindo que haja um tratamento igualitário para as pessoas, para quem é homossexual. Como que você vê esse discurso, às vezes, de inverter as coisas, de colocar de forma que a população, às vezes, entenda de uma forma diferente? Na verdade, parece uma grande ironia, né? Assim, eu nunca ouvi falar de nenhuma pessoa heterossexual que tenha ido para um terapeuta e tenha dito, estou sofrendo com a minha heterossexualidade. Né? Eu quero deixar de ser heterossexual porque eu sou vítima de uma profunda heterofobia, né? Para usar um neologismo similar à homofobia, que quase não faz sentido. Né? E nunca ouvi falar de nenhum terapeuta que tenha prescrito rezas, né? Penitências e tentativas de flagelação, praticamente, né, e negação, para que as pessoas deixem de amar outras do sexo diferente e se envolverem emocional e sexualmente com elas. Então, em verdade, não existe nenhum caráter discriminatório na resolução do CFP. A resolução do CFP simplesmente procura assegurar que a homossexualidade não seja tratada pelos psicólogos como uma doença, coisa que já não é. O CFP não inventou nada. O CFP simplesmente está disciplinando a conduta dos psicólogos, como faz isso em vários outros níveis. Né? Agora, dizer que quer proporcionar tratamento igualitário para homossexuais e heterossexuais nesse caso é quase ofensivo, né? Quase uma piada de mau gosto. Da mesma forma como o autor do projeto recentemente disse que, na verdade, achava que seria aplaudido pela população LGBT com a sua iniciativa, eu acho que ele está sendo irônico, né? No mínimo. E o que eu acho muito bacana nesse processo todo mais recente no Brasil, como a Elismênia destacou, é que esse tema deixou de ser uma questão da população LGBT. A sociedade brasileira parece que acordou, nas grandes manifestações massivas que a gente tem visto, para vários temas, inclusive para esse. Porque percebeu o absurdo da situação, percebeu o caráter nefasto da iniciativa, porque todas as pessoas estão vendo, em maior ou menor medida, que pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais não são doentes. É só conviver com uma pessoa para você perceber que elas trabalham como outra qualquer, que elas estudam como outra qualquer, que elas demandam assistência do Estado como outra qualquer, que elas ajudam em suas famílias de maneira substantiva, muitas vezes, como a grande maioria da população, que elas podem ser ótimos amigos ou péssimas colegas de trabalho. Enfim, são pessoas como outras quaisquer. Então, a população brasileira está dando uma amostra de maturidade muito interessante, quando nas manifestações não só meninos e meninas gays e lésbicas estão segurando cartazes, sinalizando o absurdo da cura gay. São senhoras, são homens heterossexuais, são estudantes, são pessoas que estão fazendo ironia com tudo isso que está acontecendo, né? Assim, então, provocando, inclusive, quem defende muito esse tema, porque, assim, eu não vou cair naquele raciocínio estreito, né, de achar que todas as pessoas que são homofóbicas, no fundo, são homossexuais, como muitas vezes se tenta dizer. Mas muita homofobia, alguma homofilia, entende? Então, assim, quando você está muito preocupado com a sexualidade dos outros, tem provavelmente alguma coisa que não está direito com a sua vida. Né? Não estou dizendo que você seja homossexual, mas estou dizendo assim, vai viver a tua sexualidade,
vai viver a tua história de amor. Vamos lutar juntos contra a violência, contra a corrupção, contra o banditismo, contra um Estado que nega os direitos de cidadania de grande parte da população no Brasil, que é isso que a gente está vendo. E vamos deixar as questões que são da ordem do privado na esfera do privado. Mas isso não significa que a homossexualidade deva ser vivida só dentro de 4 paredes ou dentro da casa, como é um discurso que às vezes a gente também escuta. O que eu estou dizendo é que essas questões são de foro íntimo. Cabe a um cidadão, a uma pessoa, decidir se elas vão se envolver ou não com alguém do seu próprio sexo ou não. E o que eu espero é que realmente isso seja um sinal do parlamento brasileiro de que ele acordou. Porque o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos é que o Congresso Nacional não consegue discutir esse tema exatamente pela homofobia associada ao fundamentalismo religioso de vários parlamentares que travam essa pauta. Então, por exemplo, o projeto da união civil entre pessoas do mesmo sexo começou a tramitar na Câmara dos Deputados em 1995. Ou seja, 95, 2005, a gente vai ter 20 anos aí. Como o Legislativo não conseguiu avançar nesse debate, o Judiciário resolveu a questão. Então, assim, vejam bem, no Brasil, pessoas do mesmo sexo estão autorizadas pela Suprema Corte a se casarem. Isso é um dos direitos mais reivindicados no mundo, né, pelas pessoas LGBT. O debate nos Estados Unidos essa semana é esse, né? A Suprema Corte reconheceu em nível federal o direito das pessoas do mesmo sexo se casarem. Por outro lado, aqui no Brasil, a gente está também discutindo a cura gay. É uma doidice total. Como é que pessoas que estão tendo seus direitos assegurados plenamente estão sendo patologizadas, paradoxalmente, por um outro lado? Então, espero que o arquivamento desse projeto, sua rejeição, seja uma sinalização clara de que o Legislativo está mudando também, como a sociedade brasileira está mudando. E precisa parar de tentar evitar que a cidadania alcance todas as pessoas, inclusive as LGBTs. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas depois a gente continua debatendo o projeto chamado de Cura Gay. Não sai daí, Conexões volta em instantes. Estamos de volta com Conexões, que hoje debate o projeto que é conhecido popularmente como Cura Gay. Está aqui no estúdio conosco o professor Luiz Melo, que é do Grupo Sertão, e também a Elismênia Oliveira, que faz parte do Grupo Colcha de Retalhos. Elismênia, o movimento em si, ele acredita, não sei se poderia dizer essa palavra, mas teme que, como esse projeto começou a ser votado, ele foi um projeto de um deputado goiano, outros projetos que também tenham essa questão de, às vezes, reduzir os direitos já conquistados, a tentativa de igualdade, e também que isso traga uma outra onda, não uma outra onda, mas que influencie mais a homofobia? Sim, porque a PL, né, contra a homofobia, para a criminalização das agressões, ela não foi votada e não foi aceita. E isso é uma proposta clara de que o Estado, de certa forma, apoia violência contra a população LGBT, uma vez que ele não dá um direito básico que é de, né, criminalizar casos específicos que sejam reconhecidos, né, a violência por caráter de sexualidade. Então, a Cura Gay, ela abre vazão para realmente essas pessoas são doentes. Então, você tem práticas de estupro corretivo, que no caso podem ser, né, pelas pessoas. Elas já são reificadas como práticas que têm algum efeito, e agora com uma proposta de Cura Gay não seria diferente da reafirmação dessas práticas. Então, a gente acredita que sim, que a Cura Gay é mais uma dessas propostas de violência, assim, à população LGBT, e por isso que a gente tem que fazer ações específicas para ser contra. E como está esse projeto de lei em relação à homofobia? Como é que ele está parado? Olha, eu não sei dizer. Se o Luiz souber para ajudar, porque enquanto legislação, não sei de muita coisa. Existe o projeto de lei 122. Né? Na verdade, é um projeto de origem da Câmara dos Deputados, que ele foi inicialmente aprovado em 2001, ou seja, 12 anos atrás. Em 2006, ele foi aprovado na Câmara por um acordo de lideranças, né, e foi para o Senado. No Senado acreditava-se que ele seria aprovado com relativa tranquilidade. E a surpresa foi que aconteceu exatamente o inverso. São os mesmos segmentos, né, que tentam patologizar a homossexualidade, os que não querem a criminalização da homofobia. Pessoalmente, eu acredito que a solução
para práticas discriminatórias e preconceituosas não necessariamente é colocar as pessoas na cadeia, mas ao mesmo tempo reconhecer a homofobia como um crime equivalente ao racismo é você não ter mais cidadãos de primeira e de segunda categoria. É você dizer que qualquer tipo de discriminação deve receber o mesmo tratamento por parte do Estado e não é aceitável em nossa sociedade. Então, o que acontece é que a discussão no Senado sobre o PLC 122 está parada há vários anos. E todas as tentativas de apreciação desse projeto redundaram numa resistência muito forte de segmentos religiosos, particularmente aqueles que fazem proselitismo contra a homossexualidade dentro dos seus templos, né? Porque eu não entendo a razão, mas muitas das práticas religiosas no Brasil e no mundo hoje têm como objeto dizer que pessoas que são homossexuais não merecem existir. Né? Em última instância, o que está dito é isso, né? Que elas não são cidadãos, que elas não são seres humanos completos, né? São deformações, abominações, etc. E com um projeto de lei como esse aprovado, não só a violência física precisa ser combatida, mas existe toda uma violência que eu chamaria de simbólica, né? O que está no nível da linguagem, que está muito conectada com essa violência física. E é o que Elismênia dizia, né? Quando você diz para a sociedade que a homossexualidade é doença, mesmo que ela não seja, o pai de uma adolescente ou de uma adolescente gay e lésbica que percebe que seu filho com 13, 14 anos começa a ter interesses afetivos por pessoas do mesmo sexo, vai se sentir no direito de dizer, olha, isso é uma doença, eu vou levar você para o médico, para o psicólogo, etc. e tal. Quando, na verdade, essa pessoa adolescente ainda não tem condições, né, de se defender e argumentar e dizer, olha, eu não sou doente, etc. e tal. Como qualquer adolescente, como qualquer pessoa jovem, ela está sob os cuidados dos seus pais e espero que cuide muito bem. Mas, efetivamente, o melhor cuidado nesse caso não vai ser levar o filho para o psicólogo para passar por um processo de reversão da homossexualidade. Mas qualquer coisa, isso não existe. Né? Isso é uma grande fantasia. O que as pessoas podem fazer é controlar os seus impulsos e não externá-los. Mas isso não significa que eles não mais existirão. Tem uma brincadeira que diz que ex-gay não existe. Né? Assim, é como filho de pombo. Né? Assim, você quase não vê pombo pequeno. Né? Assim, é uma coisa meio irônica, mas você não vê pombo, né? Filhote de pombo. Você não vê ex-gay. Porque ex-gay, na primeira oportunidade que tem, se torna gay de novo, digamos assim. Né? Grandes homofóbicos foram flagrados nas situações mais vexatórias, infelizmente. Foram flagrados bêbados, contratando garotos de programa, ou frequentando clubes de sexo, ou trocando mensagens em aplicativos de internet, procurando sexo, né? Então a ideia é de que a gente não tenha como ser cúmplice dessa violência que é verbal. Porque quem amola a faca que assassina a travesti não é necessariamente a pessoa que está segurando a faca e que deu 30 facadas ali. É o discurso religioso, muitas vezes, é a ideologia que sustenta que essas pessoas não são iguais às outras, que elas não merecem respeito, que elas não devem ser entendidas como cidadãos. Percebe? Então, assim, eu acho que a importância da aprovação desse projeto é enorme pela sua eficácia simbólica. E especialmente por dizer, não se pode... se fala muito que, por exemplo, liberdade de expressão seria o que daria direito das pessoas falarem contra a homossexualidade. Mas liberdade de expressão não é a mesma coisa que a liberdade para agredir e atacar o outro. Eu posso externar as minhas opiniões, mas eu não posso dizer você não deve existir, você não deve viver porque você não tem esse direito. Então acho que as coisas aí estão bem conectadas. Olha, Elismênia, você falou um pouco da questão do Estado laico, a gente está falando sempre da questão da religiosidade na aprovação desse projeto. Como é que vocês veem aí as ações políticas do movimento? Será que seria necessário, assim como há uma bancada evangélica, ter uma bancada que seja voltada mais para essas questões, aumentar o número de representantes nos poderes? O que você acha que seria essencial para que ficasse mais igual essa luta, para que esse discurso religioso não fosse tão forte? Muitas vezes a gente entende que o jogo político é um jogo de interesses por grupos específicos, né? Mas eu acho que mais que aumentar a representatividade, que é necessária, né? Não estou falando que não é,
mas é fazer com que as pessoas lá no Congresso entendam que elas trabalham para uma população inteira e que não é porque você é do PSDB, por exemplo, que você é religioso, que você vai segregar ou não vai ouvir ou vai querer fazer leis específicas, né, e normas para ir contra uma população específica. Se você está lá é porque você foi, né, eleito em um processo democrático e que você não necessariamente tem que representar só o seu grupo. Atualmente no Coxa a gente está com uma campanha mais específica que é para tirar essa de Marcos Feliciano não me representa para Marcos Feliciano tem que nos representar. Uma vez que ele está, né, para representar os direitos humanos, ele tem que fazer o quê? Respeitar o público que ele está ali para servir. Eu acho que no Brasil, tanto os políticos quanto quem vota não tem uma consciência de que num processo democrático, mais que os grupos específicos, as pessoas têm que representar a população como um todo, dar voz e ouvir, ainda que elas tenham seus interesses. Então a proposta é, se você está ali e está para esse público, respeite o público, ouça o público e de fato represente. Então, né, mais que ter pessoas lá dentro, por mais que isso seja necessário, acho que a gente tem que começar a cobrar. E a cobrar das pessoas também uma consciência política que às vezes a gente deixa de ter. Porque falar ou assumir que ele já, por princípio, não tem que nos representar e deixar com que eles continuem passando cura gay ou projetos em que a igreja tem que legislar sobre o que o Estado decide ou não, é muito grave. É admitir que nós, enquanto grupo, estamos aqui, se vocês não fizerem nada para se posicionar, a gente vai continuar fazendo o que quer, e não é isso. Né? Não tem que representar só o seu grupo especificamente ali dentro desse processo, já que você está ali para representar todo mundo. Então, eu acho que agora a gente vai começar com esse processo, no Coxa a gente já está começando, que é essa proposta de que essas pessoas têm que nos representar sim, que a população tem que tomar uma consciência política de cobrar direitos, de lembrar em quem votou, para fazer com que esse voto tenha alguma validação, para ir atrás dessas pessoas e cobrarem e fazer com que no Brasil a política seja vista como um processo de prestação de serviço, como qualquer outro. Eles não estão lá só para receber, para fazer o que bem entendem, mas para, né, trazer melhorias para a população e para, de fato, representar essa população. E não é o que acontece. Bom, tá certo, Elismene. Agradeço muito a sua presença, agradeço também, professor. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente deve continuar debatendo esse tema e outros temas também relevantes. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. Obrigada, Elismene. Obrigada a você. E você também pode participar do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então enviando um e-mail para o programa. O Conexões de hoje chega ao fim. Ele é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Você pode assistir a todos os programas que já foram produzidos no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado em novo horário, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo às 9 horas da noite e na segunda-feira às 8h15 da noite. Uma ótima semana!